Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar sobre algo que aconteceu comigo quando eu tinha 11 meses de convertida. Não vai ser dando uma passagem específica, como eu sempre costumo fazer, mas eu tenho certeza que se você assistir até o final você vai ser muito edificado. Então, bora pro vídeo. Gente, começando aqui, como eu disse, foi com 11 meses de convertida, foi no dia 16/7/2017. Eu anoto, sabe, tudo aquilo que o Senhor fala pra mim, pra fortalecer minha própria fé. E aí Deus, ele liberou sobre minha vida 3 promessas sobre as minhas vocações. E uma delas está até se cumprindo hoje em dia, que é dele me usar muito na palavra. Foi uma das coisas que ele me falou e isso tem se cumprido constantemente. É bom comentar porque aí fortalece até a sua fé aqui. Mas enfim, eu lembro que eu fiquei extremamente feliz, porque Deus, ele nunca tinha falado até então, assim, especificamente sobre uma vocação minha, sobre o plano dele, sabe, assim, pra minha vida, em específico. E aí eu fiquei nas nuvens com aquilo, meu Deus, como eu fiquei feliz, fiquei muito feliz. Aí, eu contei pra alguém, sabe, comentei com alguém sobre isso. E essa pessoa, ela falou assim, olha, cuidado, porque muitas coisas assim não vêm. Aí a pessoa nem terminou a frase, mas eu entendi que ela quis dizer que muitas coisas assim não vêm de Deus. E essa pessoa, eu tenho certeza que não falou isso por mal, porque é uma pessoa que quer muito o meu bem. Só que quando uma pessoa ela não caminha com Jesus, assim, tem um relacionamento com Deus mesmo, muitas coisas ela não vai entender, sabe? É até uma das coisas que eu vou falar no final do vídeo que eu aprendi. Ela não vai entender. Mas enfim, eu sei que não foi por mal. Só que aquilo entrou no meu coração, eu fiquei assim, meu Deus, será se realmente um Deus tão grande, o Deus que criou os céus e a terra poderia liberar algo assim sobre a minha vida, sabe? Eu fiquei me questionando sobre aquilo constantemente. Aí, tipo, aquele questionamento particular passou a ser geral. Eu olhava pro céu e falava assim, como é que existe um Deus? Como assim existe um Deus? Onde é que tá Deus? E comecei a me questionar muito, e a única pessoa com quem eu compartilhei a respeito disso foi com a minha melhor amiga, a Emily. E eu lembro que eu sempre fazia vários questionamentos assim pra ela, e ela respondia e tal, e depois eu já tava fazendo de novo. Eu tinha muito medo de prejudicar ela com esses meus questionamentos, de acabar deixando ela toda confundida também. Mas ela não ficou, porque eu tenho certeza que foi uma das pessoas que Deus colocou na minha vida pra me ajudar nessa época tão difícil, nesse momento tão difícil que eu passei. Eu falava assim, amiga, não me abandona. Eu lembro assim que a gente sentava no meio-fio e eu olhava pro céu e falava, meu Deus, nada faz sentido mais. E um dos dias mais difíceis que eu lembro, isso me emociona muito, porque foi um momento realmente muito difícil, dias muito difíceis. Eu peguei essa Bíblia aqui, que era a Bíblia que eu levava pra igreja na época, e eu sentei no chão desse mesmo quarto e li assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. E eu sentei no chão chorando e falei, eu não acredito mais. Eu falei, eu não consigo acreditar mais, isso não faz mais sentido pra mim. E foi realmente um dos momentos mais difíceis de toda a minha caminhada. Eu já pregava em núcleo jovem, pregava em culto do amigo, e teve casos que eu fui pregar sobre até perdão, sem realmente crer em nada. E o meu pensamento era, eu vou sair da igreja, mas eu não vou falar que eu vou sair porque eu deixei de acreditar. Eu vou falar que eu vou sair porque eu quero me desviar mesmo e eu quero viver outras coisas. Eu não queria, porque tipo assim, eu não tava deixando de acreditar em Deus porque Deus não me deu algo ou tirou algo de mim. Eu tava deixando de acreditar simplesmente por deixar de acreditar, por não ver mais sentido naquilo. E aí o meu plano era esse, de sair da igreja, né? Eu falava assim, se isso não passar, eu vou sair. Eu vou sair, mas depois eu falei assim, não, eu não posso, porque eu me apeguei muito naquele versículo, a fé vem pelo ouvir. E eu ouvi a palavra de Deus e eu falei assim, eu não falava com Deus especificamente, eu falava assim, Senhor, se o Senhor existe, saiba que eu vou lutar até o fim, eu vou ficar nos teus pés, indo pra igreja até o fim, eu não vou desistir. Eu lembro que eu ia pro culto assim, gente, olhava pra todas aquelas pessoas e falava como é que elas conseguem acreditar, porque eu não consigo mais acreditar. E aí eu lembro até hoje que, tipo, eu sempre fui muito de interagir na igreja, né? Muito de interagir na escola bíblica e tal.
Aí eu lembro que eu passei uma escola bíblica toda de cabeça baixa, assim, com o olho cheio de lágrimas, porque realmente aquilo tinha perdido todo o sentido pra mim, não acreditar em Deus. Aí eu lembro que a irmã Adélia, que era minha líder dos adolescentes no começo, naquela época, quer dizer, ela falou assim, eu quero orar pela Ellen no final. E aí ela orou por mim. Uma das coisas que ela disse na oração foi, Senhor, que toda dúvida saia do coração dela. E quando ela disse isso, lágrimas desceram do olho dela. E mesmo ela não sabendo da situação inteira, ela sentiu, quando ela falou isso, algo muito forte, porque realmente era aquilo que eu estava passando. Mas continuou assim a mesma coisa, depois me deu um abraço e tudo mais. E tá. E, gente, o meu quarto se tornou nessa época o pior lugar. Esse quarto aqui se tornou o pior lugar pra eu estar. Era o lugar que eu buscava a Deus, que eu sentia paz. Mas parecia que aqui, toda vez que eu entrava, algo maligno, sabe? Entrava junto comigo. A Emily até comentou que uma vez ela veio dormir aqui na minha casa. Ela disse que no meio da noite ela acordou e sentiu algo muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim mesmo. E ela ficou morrendo de medo daquilo, sabe? Naquela época e tudo mais. E realmente era uma presença maligna que tinha. E eu já perdi o meu irmão faleceu quando eu tinha 18 anos, faz uns anos atrás, há uns anos atrás. E, gente, e quando ele morreu, meu irmão faleceu, eu não pensei em tirar a minha vida, sabe? Mas quando eu fiquei sem acreditar em Deus, eu pensei em tirar a minha vida. Eu falava, isso não faz mais sentido. E foi a única vez na minha vida que eu realmente senti vontade de me matar. Eu senti porque realmente tudo perdeu sentido naquela época. Eu falava, não tem mais sentido eu querer me guardar até o casamento, eu querer falar de Jesus para as pessoas, sendo que eu não acredito mais. E eu lembro que as pessoas chegavam e me falavam, eita, essa daqui é doida por Jesus. E eu só baixava a cabeça, porque eu falava, eu não consigo acreditar. Não consigo acreditar de jeito nenhum. E vinha muita perturbação na minha mente nesse período. E realmente é algo que, se você me perguntar hoje em dia, Ellen, o que Jesus representa pra você? Eu vou falar que ele representa o meu sentido, sabe? O meu propósito. Aquilo que faz a minha vida realmente ser completa, sabe? Eu olhava pro céu, a gente olhava pro céu todo dia. E uma das coisas que eu falava pra Deus era assim, Senhor, se o Senhor me permitir, se o Senhor permitir que eu acredite novamente, o Senhor pode contar comigo pra tudo. Pode contar comigo pra tudo, Pai, mas deixa eu acreditar de novo. Aí eu lembro que eu falava assim, Senhor, só levanta alguém e fala assim, Deus é contigo. Levanta alguém e fala, Deus é contigo, que já vai ser o suficiente. E isso não aconteceu. E é outra lição que eu aprendi. Sabe, eu aprendi que às vezes você vê Deus falando, Deus usando alguém pra falar pra outra pessoa assim, Deus é contigo, Deus ouve tua oração, tu fala, lógico que Deus é com ela, lógico que ouve a tua oração, mas às vezes tudo que a pessoa tá pedindo é aquilo. E aí eu fui correr atrás, realmente. E teve canais cristãos que me ajudaram demais nisso. Foi o Vai na Bíblia, qualquer coisa eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, o link do vídeo que me ajudou muito, ele falando provas históricas de que a Bíblia era real, e o testemunho de uma menina que também deixou de acreditar, me ajudou demais. E foi uma construção, gente. E aí eu lembro que nesse período muito difícil da minha vida, eu fui em um culto, aí eu falava assim, Senhor, fala comigo nesse culto, fala comigo. E o irmão pregou só sobre Hebreus 11, que Hebreus 11 fala sobre fé. E aí, não que eu saí completamente acreditando novamente em Deus naquele dia, mas eu saí com minha fé um pouco mais fortalecida, entendeu? E eu lembro que eu saí daquele culto falando assim, Senhor, muito obrigada por existir, muito obrigada por existir. E é uma coisa que eu falo até hoje nas minhas orações, quando eu vou orar, eu falo, Senhor, muito obrigada por existir, muito obrigada. Deixa eu ver, e nessa Bíblia aqui, eu até escrevi assim, não sei se é nessa, mas tem uma Bíblia minha que eu escrevi, que é uma frase muito linda, que eu não tenho fé suficiente para não acreditar em Deus. Porque hoje em dia, pra mim, gente, eu ver uma pessoa que não acredita em Deus, pra mim ela tem mais fé do que eu. Porque eu não olho pro universo, pros seres humanos, pela organização de tudo, como algo que vem do nada. A gente não tem como isso tudo vir do nada. Então uma pessoa que ela não acredita, pra mim, ela tem mais fé do que eu. Porque eu não acredito, eu não consigo acreditar que Deus não existe hoje em dia. E foi realmente uma construção.
eu falei, Senhor, eu não vou sair dos teus pés enquanto eu não voltar a acreditar. Eu lembro que nessa época eu desaprendi a orar, eu desaprendi tudo aquilo que eu sabia da palavra, parece que desapareceu. A Emily até um dia orando comigo, que ela veio dormir na minha casa quase todos os dias nessa época. E aí ela falou assim, Ellen, ora. Aí eu falei assim, Emily, eu não sei orar mais. Porque como é que você vai orar sendo que você não acredita? E aí, gente, é uma fase, foi algo assim, fundo do poço mesmo, que eu achava que eu nunca ia sair daquilo. Porque quando você passa por algo muito difícil, por exemplo, quando eu perdi o meu irmão, você tem a Deus para pedir ajuda. E quando você não acredita mais em Deus, você não tem mais ninguém, assim, aparentemente para pedir ajuda, porque você simplesmente não acredita. E aí eu lembrava daquele versículo que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e aqueles que se aproximam precisam crer que Ele existe. Falava, pronto, agora que eu não vou sair do fundo do poço mesmo. Mas Deus é tão misericordioso, usou muito a minha amiga. Por isso, gente, tenho amigos espirituais, porque é nesse momento eles vão te ajudar demais, nesses momentos difíceis. E aí foi, gente, eu me apeguei muito naquele versículo, a fé vem pelo ouvir, e fui para a igreja, fui ouvindo a palavra, fui recebendo instruções da minha amiga, e aos pouquinhos Deus foi reconstruindo, me devolvendo a minha fé de novo. Mas foi realmente uma construção diária, de muita paciência da minha amiga, que ela foi muito usada na minha vida, sabe, para isso, muito usada mesmo. E às vezes você espera que Deus trate uma área da sua vida de uma forma sobrenatural, e Ele vai tratar aquilo da forma mais racional possível, entendeu? Então não espere tanto, ai meu Deus, coisas mirabolantes vão acontecer para me tirar disso. Deus vai tratar, às vezes, da forma mais racional possível. E, gente, lições que eu posso passar para vocês que eu aprendi nessa época. Mesmo que você tenha pessoas que te amem ao seu redor, se ela não tiver uma vida com Deus, não compartilhe aquilo que Deus libera especificamente para a sua vida. Lógico, fala da palavra e tudo, mas aquilo que Ele fala só para você, guarda para você e conte só pra gente espiritual. Não menospreze quando Deus entrega algo, como Deus é contigo. Eu tô ouvindo tua oração para alguém, porque às vezes é tudo que essa pessoa tá pedindo em oração. E outra coisa, sempre orem falando para Deus tirar tudo de vocês, menos a fé de vocês. Não tirar, mas não permitir. Senhor, permita que eu perca tudo, menos a minha fé, menos a tua presença, porque verdadeiramente, gente, é isso que importa. Hoje eu sou a pessoa mais feliz do mundo, porque não porque eu tenho tudo, mas porque eu acredito em Deus. E Ele preenche a minha vida, Ele traz sentido total. E hoje em dia eu posso até falar uma frase que eu vi nessa época, que foi, ainda que provassem que Deus não existe, ainda que conseguissem provar que isso não é possível, se de alguma forma provasse, sabe, que Deus não existe, eu não acreditaria. Eu ainda não acreditaria, porque não é possível que um Deus desse não exista, gente. Não é possível. Eu pensei em tirar minha vida nessa época porque eu não via sentido algum em você só nascer e morrer e ponto. Tem que ter algo maior, e tem algo maior. Então, hoje em dia eu posso dizer, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, completa, minha vida tem um total sentido, eu olho pra tudo e tudo faz sentido na minha cabeça. E eu espero que esse testemunho tenha te edificado de alguma forma, tá bom? Um beijo gigante no seu coração e paz do Senhor.